Olá, vamos falar hoje sobre litígio zero. Assunto difícil de trabalhar, viu, gente? Mas vamos conversar sobre isso. O litígio zero, que tem sido tão divulgado pelo governo, né, por essas situações, ele serve para que tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Que está em que situação? Está no âmbito da Receita Federal. Não serve para quem está em dívida ativa, para quem tem execução, para quem tem dívidas antigas. Ele não serve por quê? Porque eu estou naquele espaço onde o meu débito venceu, eu não paguei, ele foi para cobrança e eu ou estou discutindo ou ele ainda não foi para a procuradoria de alguma forma. Ele pode estar até no contencioso do CARF, ele pode estar no contencioso, posso estar discutindo esse débito com a Receita. Ele existe desta forma, mas ele não foi ainda para a procuradoria, não escreveu em dívida ativa, não tem honorários de encargos da procuradoria para procuradores, ele não participa do processo de transação, seja ele por adesão ou seja ele individual. Então, litígio zero é para uma situação que nós estamos anterior à dívida ativa. Se vocês quiserem depois, eu posso explicar, posso colocar um quadro sobre isso, sobre como é que funciona esses débitos. Outra situação que acontece e que é muito importante saber é que é para qualquer tipo de classificação. Nós temos modalidades para abaixo de 60 salários mínimos, que dá uma condição também de pagamento, mas nós temos uma condição também na classificação. O que é a classificação? A classificação são as classificações de alta e média expectativa de pagamento por parte da Receita e baixa e irrecuperável expectativa por parte da Receita. Então, digamos que você tem um débito onde você tem uma classificação, você é um bom pagador. Você tem um bom faturamento em relação à sua dívida. Então, você é de alta ou média expectativa de pagamento. Você vai pagar a sua dívida. Então, você se classifica na condição de A e B. Se você tem uma expectativa já mais difícil ou irrecuperável desses valores, mesmo você estando discutindo há muitos anos, algumas situações no âmbito da Receita, você tem uma classificação C e D. Então, vamos partir primeiro para a classificação A e B. Posso parcelar? Oxa, até que enfim, pelo menos posso. Porque até agora, quem tinha uma boa expectativa de pagamento não tinha direito a nenhuma situação. Posso parcelar de que forma? Eu pago com descontos de juros e multas. Então, eu tiro todo o meu desconto de juros e multas e vou pagar só o meu principal. De que forma? Eu vou pagando 30% à vista desse valor e 115 parcelas do restante do débito. Posso fazer dessa forma. Então, é 30% do débito já consolidado. E você vai ter 100% de desconto nos juros e multas, num limite de 65%. O que é o limite de 65%? Você deve 1 milhão. Juros e multas equivalem a 50% da sua dívida. Você vai pagar 50% da sua dívida, 500 mil, 30% à vista e o restante em 115 meses. Você deve 1 milhão, mas 650 mil é juros e multas. Você vai pagar 35% dessa dívida, 350 mil sendo 30% de entrada e 115 parcelas do restante. Você deve o mesmo 1 milhão,
20% é o seu principal, 80% é juros de multa. Você vai pagar 350 porque não atinge o limite de 65%. Então você sempre vai sobrar para pagar para a Receita no mínimo 35% da sua dívida, sendo principal, tá? Então quem tem classificação A e B vai trabalhar nesta condição. Com que forma? Você abre você não entra isso automaticamente. Você abre um requerimento junto à Receita Federal, tem um requerimento específico, você elenca as suas necessidades e vai solicitar. E automaticamente você paga 30% em DARF à vista quando você faz esse requerimento. Então, veja bem, você tem que ter muita certeza de que o seu débito vai ser aceito, porque você vai dispor de 30% do valor da sua dívida dentro de uma situação que você ainda vai requerer a autorização para pagar em 115 meses. Já tem até códigos relativos a isso. Desde que o seu débito não seja de contribuição previdenciária. Sendo assim, você pode pagar esses, sendo assim, você vai poder pagar isso em até 60 meses. Então, por exemplo, nesses 30%, você pode pagar em 5 parcelas também, tá? Mas você tem que determinar e já tá pagando essas 30 parcelas. A primeira parcela você já paga. Tá certo? Então, essa é a primeira fase. Então, se for contribuição previdenciária, você vai pagar em 55 parcelas restantes. Se for não previdenciária, até 115 parcelas. Esta é a parte do alta e média expectativa de pagamento. Se você está na classificação mais ruim da Receita, você tem uma condição um pouco diferente. Você pode pagar 10% da sua dívida, dividido em 5 vezes, em 5 prestações, e depois você paga em 115 parcelas esse débito, dentro da própria Receita Federal, requerendo essa condição especial de estar pagando no âmbito da Receita Federal, mas tem que haver o requerimento. Você não vai encontrar, não vai brigar com o seu contador dizendo, não, o sistema está deixando e eu não posso fazer. Você tem de pagar. Só que esses 10% não é do valor com desconto. É do valor sem desconto que você vai estar pagando dessa forma. Se você tem uma complexidade maior para pagamento. Então, se você tem uma dívida de 1 milhão, você vai pagar 100 mil dividido em 5 vezes. Já é uma segurança que a Receita está se dando para essa situação, tá? Então, 10% do saldo devedor em 5 prestações mensais, mais a parcela restante em 115. Você pode usar créditos também, mas você tem que estar com seus créditos já consolidados, créditos próprios. Tem que estar tudo certinho. Você tem de aplicar tudo ao mesmo tempo nesse requerimento. Você pode usar precatórios? Também já tem que estar no seu nome. Você já tem que ter certeza que você vai poder pagar esse crédito dessa forma. Senão você acaba logrando na autorização e você tem de começar tudo de novo para uma outra solicitação. E o prazo é até julho de 2024 para essa situação. Ele foi ampliado e modificado. Agora, nós temos também uma situação para quem tem uma capacidade de pagamento, um valor de pagamento com valor até 60 salários mínimos, só 60 salários mínimos. Independente da capacidade de pagamento, você tem uma entrada de 5%, pago em 5 parcelas. E se você quiser um desconto de 50%, você vai pagar em 12 meses. Se você quiser um desconto de 40%, você vai pagar em 24 meses. Se você quiser um desconto de 35%, você vai pagar em 36 meses.
Se você quiser um desconto de 30%, você vai pagar em 55 vezes. Tudo isso não alcançando o limite de 65% que eu falei para vocês anteriormente.